Olá, você que está aqui comigo hoje. Eu tenho uma convidada especial, que é a Ana Matos, minha amiga, psicanalista e filósofa. E a gente vai hoje conversar e ela vai dar algumas dicas sobre o que a gente precisa fazer para se reinventar no mundo pós-corona, depois que tudo isso passar. O que a gente vai precisar fazer e olhar. Ana, bem-vinda! Obrigada, Charles, aí pelo convite e vamos nessa. Então é isso aí, fica com a gente até o fim desse vídeo porque tem muita coisa legal para você. Primeira coisa, a gente estava conversando aqui antes, né? Até falando para as pessoas aqui, sobre o que a gente vai precisar fazer aí nesse mundo pós-corona, porque a gente está vendo, e eu estou olhando algumas reflexões aí de pessoas fora, inclusive as que a gente estava fazendo antes, aqui no vídeo, né, no nosso call, que as pessoas hoje, a gente começou a descobrir que trabalhar em casa é possível. Tinha muita empresa, muitas pessoas aí que falavam, isso é impossível, não dá para trabalhar em casa. Fazer alguns pilotos pequenos ali, só para 30 pessoas, falar, não, melhor continuar do jeito que está. E aí fomos todo mundo empurrado para isso. E isso muda muita coisa, porque a gente tem que estar em casa, a relação é diferente. Eu estou na minha casa aqui, daqui a pouco chega a minha chefe aí, ela que manda, eu não tenho nada... Eu não posso mais mandar em lugar nenhum. Enfim, mas a gente tem uma outra relação, inclusive com as pessoas à volta. A gente tem uma relação diferente com o mundo, porque a gente percebeu também que o planeta, por conta desse isolamento, o planeta começou a se curar em muitas partes, né? A natureza ela é muito esperta. E a gente tem várias reflexões sobre como é o mundo depois dessa pandemia, depois de todo esse processo. Então a conversa que eu quero ter com você hoje é exatamente sobre isso. O que a gente vai precisar fazer, né, para depois que isso passar, para a gente poder viver no mundo, protagonizar essa mudança e aceitar também, de certa forma, que as coisas não vão ser como antes. Então, por favor, eu queria a sua sabedoria, por favor. Vamos lá. Acho que você colocou muito bem aí os pontos, né? Os pontos bem importantes. Acho que a primeira dica que eu dou é invista na sua inteligência espiritual. A inteligência espiritual é exatamente isso que você colocou, né? A gente olhar para o todo, a gente olhar para a natureza, a gente olhar para o mundo, a gente olhar para o alimento que a gente está consumindo, né? Essa questão da pandemia trouxe esse desespero das pessoas de estocarem coisas e aí, de repente, você tá, além de desperdiçar, você tá tirando do outro, né? Então esse olhar dessa inteligência espiritual de entender que eu faço parte de um todo e que a gente precisa sim olhar para tudo isso, olhar para a gente e olhar para o outro, fundamental, né? Olhar para a natureza, eu acho que como você colocou, né, muito bem, acho que a natureza tá agradecendo muito essa nossa pausa, né? E eu também costumo colocar aí como essa pandemia como sendo uma pausa, né? Acho que, então, essa questão da inteligência espiritual, investir nisso, seria a primeira dica. A segunda dica é você olhar para você mesmo e entender como que você pode se adaptar, né? Viver no mundo pós-pandemia, entendendo que a gente percebeu que sim, dá para trabalhar em casa, né? De forma geral, claro que algumas pessoas devem ter aí suas questões, mas de forma geral é possível sim trabalhar em casa, é possível você ter essa disciplina, ter uma organização, um planejamento e fazer aí o seu cantinho, né? Eu já estou há algum tempo expert nessa questão de trabalhar em casa, então é possível, né? Eu acho também, como você colocou, as empresas perceberem que é possível e que às vezes o funcionário rende tanto quanto a empresa, né? Claro, tirando alguns cargos, mas de forma geral talvez aí seja possível. Então, quebrar alguns padrões, né? Putz, eu posso, eu dou conta, ou vai ser necessário, né? Vai ser necessário, isso ajuda também, né, de uma certa forma aí para o planeta, conectando também com a primeira dica que eu falei, pensando na inteligência espiritual. Eu acho que essas
duas dicas, elas se conectam também com a terceira dica, que é esse desapego, né? Então, a gente se desapegar dos nossos padrões, da nossa visão, né? Da nossa forma de pensar o mundo. Então, tudo isso está acontecendo para a gente rever, né? E se reinventar e se adaptar a um mundo que está pedindo socorro, né? Que está pedindo que parem, né? Se olhem ao seu redor, olhem para a natureza, olhem para o planeta, olhem, né, para a Terra. Então, parem e olhem, né? Então, acho que é fundamental a gente se desapegar aí de algumas visões, de alguns padrões, né? E a quarta dica é se conecte, então, né, com você mesmo e com as pessoas próximas a você, né? Mais uma mensagem, né, que isso tudo veio passar. Se conecte com as pessoas que estão com você, né, com a sua família, com seus pais, com seus avós, né, com seu bichinho, com quem quer que seja. Se conecte, que isso não seja passageiro, né, mas que o que a gente está vivendo agora perdure, que a gente possa exercitar desde então e que a gente consiga manter, né, essas boas práticas, né, esses bons hábitos, né, e que comece agora. A gente está tendo uma oportunidade, é uma escola, tudo isso agora é um aprendizado, né, a gente está numa fase aí de uma oportunidade tremenda, né, de conexão, desconectar mais das redes sociais, né, desse mundo virtual, não totalmente, que é importante sim, mas conectar mais com o que realmente importa, que é o outro, que são as pessoas que a gente ama, que somos nós mesmos, que é a terra, que é a natureza, né, que são os bichos, né, que é o ar, que é tudo isso. Isso você tem a total razão, é muito legal você falou, me lembra um pouco de algumas coisas que eu costumo falar em algumas palestras, que é de tudo isso que a gente está treinando da mente, né, de tudo isso que a gente está tentando criar no mundo hoje. Uma das coisas principais que eu acho que tem que ser trazida de mudança é resolver essa indiferença que a gente desenvolveu, né? Indiferença não só com o planeta, muitas vezes, com as pessoas à nossa volta, imediatamente à nossa volta, e também com nós mesmos. A gente às vezes é indiferente com relação a uma série de coisas que a gente está sentindo, tenta jogar de lado, às vezes até utiliza de bebida alcoólica, outras coisas para amortecer isso, e a gente acaba amortecendo também as coisas boas, né, quando faz isso, né? Acaba amortecendo também as relações próximas que a gente tem e esse entendimento de que a gente faz parte de um meio ambiente que carece da nossa atenção. Então, qual que é o remédio para a indiferença que eu sempre falo? É a atenção. A atenção às coisas imediatas, a atenção à nossa vida à volta, a atenção às pessoas, né? Então a gente tem que treinar assim essa atenção, e tudo que você falou vem muito em conjunção com isso. Então é muito legal todas essas dicas que você falou, e especialmente a questão da espiritualidade que você falou, né, de desenvolver, como é que você disse mesmo? A inteligência espiritual? Espiritual, isso, a inteligência espiritual. Muito legal. Então tem alguns outros... do todo, né? Isso, que é você entender, a gente entender que faz parte de um todo. Porque muitas vezes a gente acabou esquecendo disso, né? A gente veio lá de trás, né, como Homo sapiens, em grupos menores, a nossa mente foi criada para operar em grupos, né, diz o número de Dunbar, né, até 150, 200 pessoas, não lembro quanto é exatamente, mas era um grupo pequeno. E aí, quando a gente vive uma sociedade, uma cidade como essa, de 12 milhões de habitantes, como é que a gente pode, né, conviver bem em grupo? Então agora a gente está sendo chamado para mudar, né? Está sendo chamado para mudar esses padrões, esses hábitos. Eu acho que é o despertar, né, Charles? É o despertar para as coisas essenciais, né? Para o simples, para as coisas que estão aqui. Não precisa criar nada, a gente tem tudo, né? Só que a gente às vezes quer inventar ou quer, né, criar e às vezes essa necessidade de repente ser mais, né? Toda essa ambição, ela foi só nos desconectando, né? E foi de uma certa forma destruindo tudo ao nosso redor,
né? Então, de fato, essa pausa, essa atenção que você colocou também muito bem, que tem a ver também com o trabalho que você faz, né? Da atenção plena, é fundamental. Acho que fica também aí mais uma dica, né? Para finalizar essa questão, pratique mindfulness, né? Então, pratique atenção plena. Preste atenção em você, busque saber. O que não falta são vídeos aí na internet falando a respeito, né? Você mesmo, o seu trabalho. Então, de fato, busque isso. Acho que é uma boa forma de você começar a colocar em prática as dicas que eu dei anteriormente, né? Então, você estar atento, praticar isso. Muito bom. Ó, então, Ana, muito obrigado de novo, né, por você ter dado seu tempo aqui para falar um pouquinho comigo e com as pessoas aqui do canal. Sempre muito valioso. Eu aprecio bastante a sua inteligência aqui. Obrigada de novo, Charles. E conte comigo. Pessoal, olha só. Então, fica aqui essas 5 dicas aí que a gente deu de um jeito bem diferente. E eu queria falar para vocês o seguinte, para finalizar essa história. Quer praticar a atenção, igual a Ana falou, para poder, né, usufruir dessas outras dicas todas, para você poder, né, melhorar o seu dia a dia? Começa agora. Então faz o seguinte, presta atenção na primeira pessoa mais próxima de você e pergunta como ela está. E só ouve, né? Presta atenção na pessoa. Isso é uma das coisas bem importantes, porque isso é o que a gente tem para dar para o outro. É a nossa atenção e ela é muito, muito preciosa. Se você gostou desse conteúdo, então deixe seu like aqui, comente, compartilhe com as pessoas que você acha que pode ser legal e continue, né, a nos assistir e até o próximo vídeo.